Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os desafios que aguardam Zelensky e Putin em 2024. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A invasão russa da Ucrânia completou, neste Natal, 1 ano e 10 meses. Um conflito que, como tantos outros, evoluiu e se transformou ao longo do tempo, passando por diversas fases e etapas que foram alternando a posse da vantagem tática no terreno, chegando agora, no final de dezembro de 2023, em um impasse terrível, uma guerra de atrito e de trincheiras, agravada por um inverno muito rigoroso, que está deixando um saldo terrível de centenas de baixas ucranianas e russas todos os dias. Mas, antes de analisarmos os desafios de Zelensky e Putin para 2024, vamos fazer uma rápida retrospectiva daquele conflito. Como sabemos hoje, quando Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o seu objetivo era vencer no susto, lançando contra a Ucrânia uma gigantesca força composta por 150 mil dos seus melhores soldados. Todos eles combatentes experientes, contratados a peso de ouro, com soldos que chegavam a ser 10 vezes maiores do que o habitual no exército russo. Tudo isso apoiado pela maior frota de veículos blindados do mundo, a segunda maior força aérea do planeta e uma autêntica chuva de centenas de mísseis que nos primeiros dias destruíram os principais centros ucranianos de comando e de comunicação. Ao atacar o seu vizinho a partir de 4 frentes em simultâneo e com essa descomunal força, Putin esperava espalhar o pânico na Ucrânia, que levaria Zelensky a fugir, permitindo a subida ao poder de um político pró-russo disposto a aceitar as exigências territoriais de Putin, transformando a Ucrânia em um estado fantoche, semelhante ao que acontece hoje com a Bielorrússia. Putin também contava com a passividade do Ocidente, acreditando que os Estados Unidos, a OTAN e a Europa não se atreveriam a se envolver em uma guerra tão intensa contra a maior potência nuclear do mundo. Mas, como podemos bem observar, nenhuma dessas premissas se confirmou, com Putin vendo-se obrigado, apenas um mês após o início da invasão, a se retirar da região de Kiev para se concentrar nas áreas que considerava mais importantes. As regiões de Donbás, palco de uma guerra separatista que tinha começado em 2014, e também Zaporizhzhia e Kherson, que guardam a entrada para a Crimeia. Graças a essa mudança de estratégia, Putin alcançou, em julho de 2022, a conquista completa de Lugansk, grandes avanços em Donetsk e a consolidação das posições em Zaporizhzhia e Kherson. Mas aquele esforço russo foi tão grande e as linhas estavam tão distendidas que no início de setembro de 2022 a Ucrânia decidiu se aproveitar, lançando uma contraofensiva que apanhou os russos no seu momento de maior fragilidade. O assalto ucraniano foi impressionante, resultando, em apenas 6 semanas, na libertação de mais de 15 mil quilômetros quadrados, incluindo a importante cidade de Kherson, a única capital de Oblast que a Rússia tinha conquistado na sua invasão. Diante de todo esse avanço, e com perdas gigantescas acumuladas, Putin não teve outra opção a não ser convocar 300 mil reservistas, um movimento muito impopular que levou mais de 200 mil russos a fugirem do país. No entanto, todo aquele avanço e essas importantes reconquistas exauriram as forças ucranianas, permitindo aos russos lançarem, em dezembro de 2022, um forte ataque contra Bakhmut, com as forças envolvidas, compostas por mercenários liderados por Yevgeny Prigozhin do grupo Wagner, conquistando finalmente a cidade em maio de 2023, graças à aplicação de táticas terríveis como as ondas humanas, com Prigozhin reconhecendo em muitos dos seus vídeos a perda de mais de 20 mil mercenários apenas naquela ofensiva.
No início de junho, logo após a conquista russa de Bakhmut, a Ucrânia, que há meses vinha treinando e acumulando forças na retaguarda, lançou uma contraofensiva com objetivos muito ambiciosos, com o principal envolvendo o corte de Zaporizhzhia, algo que, se desse o resultado pretendido, isolaria Kherson e abriria caminho para o avanço contra a Crimeia, anexada por Putin em 2014. No entanto, a ofensiva ucraniana esbarrou em poderosas defesas russas, reforçadas ao longo de mais de um ano, com os ucranianos obrigados a avançarem sem um dos elementos mais essenciais em qualquer ofensiva, o apoio aéreo. Com a Ucrânia limitando-se ao emprego de aviões apenas para a missão de lançamento de mísseis de longo alcance como Storm Shadow, os céus sobre a linha de frente estiveram sempre sob controle russo, expondo a infantaria e os blindados ucranianos a ataques aéreos russos incessantes. Essa conjugação de fatores, as defesas russas reforçadas durante longos meses e a falta de apoio aéreo, levou ao fracasso da ofensiva, com os ucranianos permanecendo longe de alcançar nem que fosse uma fração dos seus objetivos. Com o fracasso da ofensiva e com a piora do tempo, primeiro com chuvas torrenciais, a infame Rasputitsa, e agora com o inverno, com temperaturas abaixo dos 10 graus negativos, a frente de combate voltou à estagnação completa, com nenhum dos lados conseguindo avançar. Com a Rússia e a Ucrânia paralisadas e incapazes de grandes movimentos, quais são os maiores desafios que enfrentarão em 2024? No caso da Ucrânia, são 3 os desafios, com o primeiro sendo o dinheiro. Apesar do presidente Biden estar fazendo uma forte campanha para a liberação de 60 bilhões de dólares em fundos emergenciais para a Ucrânia, o Congresso e o Senado estão profundamente divididos, com essa divisão impedindo a aprovação do envio dessa ajuda agora em dezembro. Portanto, o primeiro maior grande desafio de Zelensky será o desbloqueio do envio desses 60 bilhões em janeiro ou, o mais tardar, em fevereiro. Sem esse dinheiro, a Ucrânia não terá como resistir por muito tempo. O segundo maior desafio será a manutenção da força e da capacidade operacional do exército ucraniano. Com uma população muito inferior à da Rússia, a Ucrânia é obrigada a empregar um percentual muito maior de cidadãos, com isso se traduzindo em uma reserva ativa comparativamente muito menor. Como o próprio presidente Zelensky reconheceu recentemente, a Ucrânia precisará convocar de 400 a 500 mil reservistas. Um desafio gigantesco, principalmente tendo em vista os centenas de milhares que há quase 2 anos lutam praticamente sem parar. O terceiro desafio será saber empregar corretamente os caças F-16 que começarão a chegar a partir de janeiro. Estima-se que cerca de 50 caças F-16 serão entregues à Ucrânia nos primeiros meses de 2024. E apesar dos pilotos ucranianos estarem sendo treinados na operação desses caças há vários meses, o desafio maior será saber como usá-los a nível tático no campo de batalha. No caso agora da Rússia, um dos maiores desafios de Putin está relacionado, assim como na Ucrânia, com o seu contingente militar. Mesmo com uma população muito maior, a Rússia, como está no papel de agressor, se coloca em uma posição mais difícil para a mobilização da sua população para a sua guerra de agressão. Quando um país é invadido, como foi a Ucrânia, o governo tem sempre ao seu lado a justificativa de estarem se defendendo de uma agressão injustificada. No entanto, quando um país é o agressor, como é o caso da Rússia, não é tão fácil convencer as pessoas a pegarem em armas para saírem das suas casas e do seu país para irem invadir, ferir e matar o seu vizinho. Uma forma que Putin encontrou para resolver isso, sem o envolvimento da mobilização parcial ou geral, foi através da assinatura de contratos militares com reservistas. Com Putin informando agora em dezembro que durante 2023 foram firmados quase 500 mil contratos militares.
Mas trata-se de uma solução muito cara, já que envolve o pagamento de soldos acima do habitual, sem contar as indenizações por morte e invalidez. O que significa que essa solução não pode ser mantida indefinidamente. E, se o ritmo de baixas continuar como está, inevitavelmente Putin será obrigado a realizar outra mobilização parcial ou até mesmo geral. Processos muito impopulares e que também têm um forte impacto na economia, já que obriga a retirada de jovens e adultos do mercado de trabalho. Outro desafio importante para Putin será o estabelecimento de parcerias estratégicas com aliados. Ao contrário da Ucrânia, que tem perto de 3 dezenas de aliados que fazem questão de demonstrar que estão apoiando uma nação invadida, a Rússia conta com 2 aliados, o Irã e a Coreia do Norte, que fazem de tudo para que essa aliança não fique muito explícita, com a China fazendo grandes malabarismos para apoiar a Rússia no campo econômico, mas sem demonstrar publicamente isso. Essa dificuldade da Rússia em atrair aliados, com a guerra se tornando cada vez mais intensa, é um grande desafio para Putin. E por último, mas não menos importante, Putin precisará enfrentar o aumento da dissidência interna e do fortalecimento de movimentos contrários à guerra. A Rússia é, na sua essência, uma ditadura, e por isso Putin pode usar a força que quiser para calar a dissidência. Mas, mesmo com todo esse poder nas mãos, ainda assim aparecem na Rússia movimentos contrários à guerra. Se esses movimentos conseguem passar pelo forte bloqueio interno e chegar até aqui, é porque realmente são fortes. E quando analisamos a composição desses movimentos, formados na sua maioria por esposas e mães de combatentes que querem apenas os seus entes queridos de volta, ficamos com uma noção do tamanho do desafio de Putin para sufocar esses movimentos, já que a solução envolve mandar prender mães e esposas dos soldados que estão, neste momento, congelando na Ucrânia. A guerra, infelizmente, está muito longe de acabar, e muitos outros desafios surgirão nas semanas e meses seguintes. E, enquanto isso, vidas continuarão sendo destruídas, apenas para satisfazer o desejo imperialista e expansionista de Vladimir Putin. A loja do canal vai entrar de férias a partir de janeiro, por isso estamos fazendo uma grande queima de estoque. Somente entre os dias 21 e 31 de dezembro, todos os artigos da loja com 10% de desconto. Aproveite agora para comprar aquele presente super bacana com o tema do militarismo e com desconto de 10%. O link da loja está aqui na descrição.